Olá, seja bem-vindo, re-bem-vindo ao segundo bloco do nosso programa, re-bem-vindo ao nosso segundo bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Estamos hoje com o professor Newton Viva Nunes falando sobre os crimes contra a dignidade sexual. No primeiro bloco, se você não assistiu, não perca a nossa retransmissão na terça-feira, às 7h30. Eu deixei uma pergunta no ar para o professor, para que ele explicasse as diferenças sobre os tipos penais que podem acontecer e se eventualmente uma lesão corporal pode aumentar ou não a pena desse sujeito que está cometendo o delito. Professor Newton, esclareça, por favor, esse ponto. Ótimo, Rodrigo. Tem que ficar claro uma coisa. Em regra, os crimes, melhor dizendo, as contravenções penais de importunação ofensivas ao pudor, em regra, elas obviamente Esse é o nome... É o nome técnico da contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Então, veja bem, assinante. Impugnação ofensiva... Importunação. Desculpa. Importunação ofensiva ao pudor. Só que, olha, eu vou colocar um exemplo prático, doutor Rodrigo, doutor Clóvis, telespectadores, para ficar claro. Numa situação de encoxada no metrô, é muito natural que a mulher está se agarrando nas possibilidades que ela tem dentro do metrô e o indivíduo vem por trás e acaba por apertá-la. E aí aproveita o movimento do metrô, do trem, do ônibus, etc. e começa por apertá-la. Esse gesto caracteriza a contravenção penal. Mas digamos que numa situação real, uma mulher, obviamente mais perceptiva, fala, olha, sai de perto de mim, senão eu vou gritar. Que é uma atitude natural de uma mulher. Se ele segurar no braço dela, se ele apontar o dedo contra a costela, qualquer região dela, e falar, se você gritar eu te mato, ou eu te faço mal injusto, deixou de ser importunação ofensiva ao pudor para se tornar estupro. Porque o estupro, graças a Deus, a partir da Lei 12.015, ele deixou de ser obrigatoriamente um ato em que exigia a penetração total ou parcial, para se tornar um ato mitigado entre o atentado violento ao pudor anterior com o estupro atual. Então, hoje, qualquer ato libidinoso, e nós estamos falando de um ato libidinoso, o indivíduo, por vezes, está excitado, por vezes, acaba até por ejacular na mulher. Olha que absurdo, dentro de um vagão de trem, de metrô, e acaba por, com violência ou grave ameaça, praticar esse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E aí caracterizaria, sim, o estupro. Em relação à segunda pergunta que o senhor fez, aí já partiríamos realmente para o crime de estupro. Claro, com a lesão corporal grave, porque a lesão corporal leve, ela já mitiga com o próprio tipo, ela já é meio do tipo do estupro, que pode ter a violência ou a grave ameaça para o ato sexual, mas a lesão corporal grave, aquela que vai deixar mais sequelas que não as sequelas psíquicas, ela é causa de aumento de pena, sim. E o estupro seguido de morte, quando há o préter-dolo, quando o indivíduo tem o dolo de estuprar, mas acaba por matar a pessoa, tem a pena, hoje, a pena igual à pena do homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de reclusão. Então, quer dizer, aumentou bem, sim, o legislador teve um cuidado maior em relação a isso. Bom, doutor Milton, vamos imaginar aquela situação desagradável de ocorrer a mulher, e eu estou falando mulher, mas na verdade o homem também pode sofrer. O homem também. Então, tanto a mulher, que é a incidência maior, mas sofre lá o ato lá do encoxamento. Qual é a providência que a mulher deve de tomar? Porque eu acho que fica muito difícil a prova disso aí. Imagina dentro de um metrô, dentro de um vagão, 2.000 pessoas. Né? Qual é a providência que ela tem que tomar para dar início a um procedimento penal? No primeiro momento, aquilo que eu falei, saia de perto de mim. Mostrar para o agressor que ela percebeu a agressão. Para ele não achar, não, ela ou está gostando, porque não se manifestou, ou então não percebeu, eu vou continuar por aqui. Então, a primeira coisa que eu oriento é saia de perto de mim. O indivíduo não saiu, chame a atenção. Chame a atenção, publicamente. Olha, tá aqui, ó, me apertando. E chame a atenção, mas tenha responsabilidade. Porque vivemos num país em que, infelizmente, por consequência de vários problemas, as pessoas andam os dedos à flor da pele. E se há, por exemplo, uma denúncia nesse sentido de um ato improcedente, pode haver até um linchamento, pode haver até um mal maior em relação a uma pessoa que não merece. Não estou aqui incitando a violência, ao contrário.
Mas justamente por essa cautela que a pessoa tem que ter no momento de chamar a atenção. Olha, tome providências aqui, eu tenho uma pessoa me importunando aqui. Se a pessoa for de boa índole, pelo menos ela vai falar, ó, pô, você está enganada, não tem nada a ver não, vai sair de perto. Se for um marginal, ele com certeza vai sair correndo ou vai tentar se esquivar o mais longe possível do problema, da situação. Porque ele não quer ser responsabilizado, ele quer continuar importunando ofensivamente sem ser, entre aspas, preso, conduzido e identificado na multidão. A ideia deles é o anonimato, essa é a ideia. Newton, falamos há um pouco no primeiro bloco sobre a questão do menor de idade, né? Aquele que não tem ainda a capacidade civil, uma capacidade maior para poder responder, para falar, olha, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Porque é isso que deveria ser falado pelas vítimas, né? Quando acontece isso com um menor de idade, colocaremos aí 14 anos, porque hoje é difícil você saber que idade tem realmente a adolescente ou o adolescente. O hormônio, não sei o que acontece, o hormônio da carne, não sei. Sim. Parece que o desenvolvimento é muito mais rápido. Hoje nós temos moças, adolescentes com 15 anos que têm já o corpo de mulher. Sim. Até com menos, né? Até com menos. Né? Como funciona? É agravada a pena dele? Então vamos fazer um paralelo rapidamente. São duas situações. Se ela for, quando eu falo ela, a pessoa. Porque hoje, tanto o homem quanto a mulher, como o Dr. Clóvis falou, são vítimas de crimes sexuais. Tanto o homem quanto a mulher. Em regra, o estupro. Antigamente era incorreto falar o menino foi estuprado. Porque antigamente só se tinha como sujeito passivo do crime a mulher. Hoje não. Tanto o menino quanto a menina podem ser estuprados. Menor de 14 anos não pode, já é pacificado pelo STJ, não tem mais nem aquela situação de presunção relativa. Ah, mas a menor tinha experiência sexual, não interessa. Isso, aliás, é um alerta muito importante até para os nossos telespectadores, que às vezes o menino tem 18 anos e é um pós-adolescente. Nós tivemos 18 anos, sabemos como que é isso, né? Os hormônios à flor da pele. E o menino está naquela coisa de ter relacionamento com meninas, e um menino de 18 anos com uma menina de 13 anos não é nada desproporcional. Haja vista que a menina acaba se interessando por meninos mais velhos. Só que a lei não permite, doutor Rodrigo, doutor Clóvis, a lei não permite. Se ele tiver conhecimento que ela é menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. A primeira parte temos que distinguir isso. Qual o procedimento? Obviamente, por ser menor de idade, eles não têm capacidade postulatória, não têm legitimidade. Só que, justamente por isso, o legislador colocou que, sendo incapaz, pela menoridade, pelo problema mental, ou chamado Boa Noite Cinderela, que é também uma situação que eu tenho até um episódio real para citar aqui, ele deixou a ação penal ser pública incondicionada, ou seja, o promotor de justiça basta chegar ao delegado e, por consequência a ele, a notitia criminis, a notícia do crime. Isso foi muito importante. Isso não é disponível, então, para o cidadão? Não é disponível. Isso foi muito importante, doutor Clóvis, doutor Rodrigo. Por quê? Porque a partir do momento que o autor do crime sexual pode ser o próprio representante legal daquele menor, daquela criança, ela ficava sempre em situação de maior ainda, se tornava um refém mais grave ainda. Por quê? Porque aquele que deveria protegê-lo é efetivamente aquele que o mal o faz. Então, tecnicamente falando, o legislador deixou claro que não tem conversa. Ah, mas eu sou representante menor. Basta a própria criança. Eu já vi casos, doutor Rodrigo, da própria criança procurar um policial na rua, procurar o professor na escola, o professor encaminhá-la a um assistente social, conversar com aquela criança e verificar que ela estava sofrendo constantemente abuso sexual, o que é pior, de padrasto, de pai, e etc. Isso é a incidência maior. Então, a própria criança, ela se sentindo constrangida, ela se sentindo ameaçada no sentido sexual da sua liberdade, ela mesma pode procurar um policial mesmo, policial militar, que é mais fácil no dia a dia na rua, falar, olha moço, meu pai tem feito isso, meu padrasto, é péssimo falar isso, mas é a realidade, e eu queria que o senhor me ajudasse. O policial tem dever de levá-lo a uma delegacia mais próxima, sob pena inclusive de praticar crime de prevaricação, ele não pode deixá-lo. Bom, uma coisa também que acho que é importante nós esclarecermos. Então, no caso da importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção,
Quem é que julga isso? Quem é que vai resolver a questão na área criminal? Né? É o juiz comum? Esclarece para nós aí, por favor, doutor. Pois não. A importunação ofensiva ao pudor, como nós falamos no primeiro bloco, ela é uma contravenção penal, ela tem uma pena de multa e, por ser uma pena de multa, essa pena, obviamente, não é de detenção ou reclusão. E ainda que fosse, com certeza seria menor que 2 anos. Então, por ser menor que 2 anos, ela se enquadra nos chamados crimes de menor potencial ofensivo. Foi criado no Brasil, e o Estado de São Paulo, obviamente, tem os seus juizados, os GCRIMs. A Lei 9.099, da qual os senhores trabalham constantemente, até porque atuam na área civil também, a Lei 9.099 de 95, que introduziu os juizados especiais cíveis, também introduziu o GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, o artigo 61 dessa Lei 9.099, ele fala que crimes em que a pena máxima, a pena em abstrato do Código, for igual ou inferior a 2 anos, será de competência do GCRIM, não haverá prisão em flagrante, haverá um termo circunstanciado, a pessoa será identificada e, posteriormente, será chamada, respondendo agora diretamente a sua pergunta, para um juiz de direito que efetivamente a receberá, lhe dará as alternativas para evitar que aquela pessoa seja processada criminalmente. Aceitando as alternativas, em regra, prestação de serviço à comunidade ou pagamento de cesta básica ou ajuda a alguma instituição de caridade. Ela não será processada e, cumprido aquilo, estará extinta qualquer tipo de punibilidade. Então, é um juiz de direito nos GCRIM Guarulhos, por exemplo, que é a nossa comarca, doutor Clávio, se não me engano, que está lá próximo ao JEC mesmo, é um japonês, ele é o juiz do GCRIM Guarulhos. Ele tem trabalhado bastante e é interessante, se alguém tiver curiosidade um dia, até porque é uma ação em regra, é uma audiência em regra pública, 15, 20 pessoas por dia estão lá, no mínimo, para fazer a chamada transação penal, o chamado GCRIM. Claro que, obviamente, os crimes sexuais sempre correrão em segredo de justiça, até por causa do envolvimento da vítima, para não, mais uma vez, expô-la ao ridículo, né? Então, eles correm em segredo de justiça. E só por uma curiosidade, até porque nosso tempo já está acabando, e no caso de reincidência, aquele indivíduo foi pego uma vez, foi pego 2, na terceira vez ele volta lá para o GCRIM. Tem alguma situação que possa agravar a sua situação ou não? Tem um cartão fidelidade, GCRIM? Por incrível que pareça, pela importunação ofensiva ao pudor ser uma contravenção penal, ela vai sempre ter a mesma pena, porque não existe uma pena, é o princípio legal, da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, tampouco haverá pena sem prévia cominação legal. Então, ele não pode criar. O aplicador do direito, ele tem que aplicar a lei, não criar. Como não existe, vai ser sempre multa. O que o juiz pode fazer para tentar inibi-lo? Aumentar o valor da multa a cada vez mais, aumentar, mexer com o bolso, porque enquanto não houver uma previsão legal de detenção ou reclusão para essa contravenção penal, ou posteriormente que essa situação se torne um crime propriamente dito, um crime com uma pena mais severa, e não duvidem se isso não ocorrer. Porque, como eu acho que pela incidência, pela repercussão... É como eu sempre comento, nós, na verdade, não operamos o direito, operamos as ciências jurídicas e sociais, ou seja, os problemas sociais que vêm vindo e, com o tempo, se tornam positivamente como um artigo penal. Eu não duvido se no futuro isso não ocorra pela incidência constante. Vai depender muito do clamor da própria sociedade. Sim, com certeza absoluta. Rodrigo, acabou? Lamentavelmente. Rápido, né? Faz um encerramento aí para a gente... Né? É uma pena. É uma pena, mas voltará novamente, professor. Estou à disposição. Professor Newton foi meu professor de faculdade. Eu lembro, estudei na FIG em Guarulhos aqui e o professor me deu aula. Foi uma honra recebê-lo hoje. A honra foi minha. Seja muito bem-vindo ao programa, volte sempre. Com certeza, daqui 6 meses, quando tivermos uma nova pesquisa, lembraremos deste dia e o chamaremos novamente, não apenas para este tema, porque você é muito qualificado apenas para isso. Muito obrigado pela presença, professor. Volte sempre. A casa é nossa. Muito obrigado. Eu que agradeço. É uma honra muito grande. Realmente o tive como colega, né, na verdade, porque eu sempre digo que os meus alunos são colegas e hoje mais ainda um grande profissional gabaritado que está aí nos meios jurídicos e hoje apresentando o programa, que também é uma satisfação, creio.
né, ao lado desse nosso ícone do direito. Não vamos dizer que é o decano da comarca, mas está próximo ali, né, doutor Clóvis? Que Deus abençoe a todos e tenhamos aí um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigado. Muito bem. Eu agradeço, então, ao doutor Newton. Acho que já é a segunda vez que ele participa comigo no programa, né? E certamente esperamos tê-lo outras tantas vezes aqui. Agradeço ao Rodrigo, ao nosso telespectador. Lembrando que o programa é reprisado terça-feira, 7h30 da manhã. Se você, telespectador, tiver uma pergunta, uma dúvida, pode passar um e-mail para nós, proleges@proleges.com.br, que atenderemos dentro do possível, né, pautando algum assunto que seja sugestão e que a gente possa trazer entrevistados para esclarecer sobre determinado assunto ou alguma dúvida sobre o que foi falado hoje, porque aí nós repassaremos ao entrevistado e tenho certeza que ele vai estar disponível para o esclarecimento. Agradecemos mais uma vez e até um próximo programa. Muito obrigado.